Então, vamos começar agora a aula de número 2 do curso de métodos computacionais de otimização. A gente continua com a breve resenha da teoria e neste momento vamos a estudar as condições necessárias e suficientes de primeira e segunda ordem para problemas de otimização com restrições de desigualdades e igualdades. Digamos, tudo que a gente viu na primeira aula é clássico. Digamos que era conhecido na época de Lagrange, fines do século XVIII, começo do século XIX. O que vem agora é bem mais recente. Na verdade, foi estudado só na década de 40. O motivo para essa diferença tão grande não é a profundidade do tópico. Certamente, eu acho que se Lagrange tivesse decidido estudar o problema de condições de otimidade com restrições de desigualdade, teria obtido mais ou menos estes resultados. Tecnicamente são um pouco mais complicados, mas nada, digamos, totalmente fora do padrão. O que aconteceu foi outra coisa. Na verdade, até meados do século XX, ou fim da primeira metade do século XX, tinha-se estudado muito pouco o problema de otimização com restrições de desigualdade. O motivo principal para isso é que a motivação básica para o estudo de problemas de otimização até o século XX era a física. E dentro da física, principalmente a mecânica. Agora, os problemas de física característicamente são problemas com igualdades, porque essas igualdades representam trajetórias, soluções de equações diferenciais, onde não é particularmente interessante considerar casos de desigualdades. As desigualdades para os problemas de otimização entraram na matemática com a matematização da economia. A própria economia, como ciência rigorosa, começou a se desenvolver em fins do século XIX e a sua formulação matemática corresponde basicamente ao período a partir de 1920 e 1930. Em economia, é bem natural ter problemas de optimização com restrições de desigualdade. A gente não está determinando trajetórias, sino está considerando opções viáveis para que um agente econômico desenvolva suas atividades, e essas característicamente estão representadas com desigualdades, não com igualdades. Outro fator adicional foi que a solução numérica dos problemas de otimização, digamos, resultantes da economia, também da engenharia, tipicamente requerem computadores. Pouco pode ser feito com problemas de interesse real, digamos, na ausência de computadores. Bem, e os computadores, como vocês sabem, passaram a se desenvolver basicamente a partir da década de 40 do século passado. E foi precisamente nesse momento que começaram a ser estudados os problemas de otimização com desigualdade. De fato, as condições de otimidade que eu vou apresentar agora são chamadas de condições de Karush-Kuhn-Tucker. Durante muito tempo, na verdade, quando eu as estudei, eram conhecidas como condições de Kuhn-Tucker, lembrando a dos matemáticos, Kuhn e Tucker, que escreveram em 1946 um artigo apresentando estas condições. Mais tarde foi conhecido o fato que elas tinham, na verdade, aparecido antes, em 1938, numa dissertação de mestrado
de um estudante chamado Karush, na Universidade de Michigan. Mas como esse estudante, depois desse semestre, digamos, depois não continuou fazendo carreira acadêmica, esse fato passou desapercebido. Atualmente, Karush foi, digamos, reconhecido e as condições passaram a se chamar condições de Karush-Kuhn-Tucker ou condições KKT. E essas são as condições que vamos considerar agora. Então, nós vamos considerar o seguinte problema. Minimizar f de x sujeito a h de x igual a 0, g de x menor ou igual a 0, onde f va de Rn, o digamos, de omega en R, G va de Rn en Rm y H va de Rn en Rl y omega es un subconjunto de Rn. Ok. Un comentário é o seguinte. O fato de escrevermos as desigualdades como g de x menor ou igual que 0 é totalmente convencional, se considerando também restrições de desigualdade com maior ou igual, mas elas podem ser transformadas em desigualdades com menor ou igual multiplicando os dois lados por menos 1, sem perder a generalidade, preferimos escreverlas dessa forma porque nesse caso o caso favorável que nós chamamos de programação convexa com funções convexas, se escrevimos com maior ou igual teríamos uma função objetivo convexa e as desigualdades côncavas, o qual fica deselegante. Em economia é habitual botar restrições de desigualdade. Outra observação é que a gente poderia considerar só relações de desigualdade, porque toda relação de igualdade pode se escrever como duas desigualdades multiplicando, quer dizer, h de x menor ou igual que 0 e menos h de x menor ou igual que 0. Então, isso poderia ser feito, mas o preço é que estamos duplicando o número de restrições de igualdade, se as transformamos em duas desigualdades. E, além disso, a gente já viu, quando consideramos as condições de regularidade das restrições, que uma bastante interessante é considerar a independência linear dos gradientes de restrições. Se eu faço esse truque que acabo de falar, não temos a mínima condição de termos independência linear, porque o gradiente de menos h é menos o gradiente de h. Então, aí, fatalmente, os gradientes tornam-se linearmente dependentes. Então, nós ficamos com este formato. Bem, agora bem, uma questão muito importante vai ser a identificação de certos subconjuntos de restrições associadas a um ponto dado, que são as chamadas restrições ativas. Então, nós dizemos que uma restrição de desigualdade, digamos, gi de x, é ativa num ponto x chapéu se gi de x chapéu é 0. E para um x qualquer, i de x
vai ser o conjunto dos índices das restrições ativas em X. O motivo para isso é que, na verdade, se eu estou considerando um ponto em particular, que é o que eu vou fazer quando desenvolva as condições de otimalidade, uma restrição que nesse ponto dá um valor estritamente menor que zero é irrelevante na análise do ponto. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, estas restrições, e estou considerando este ponto aqui, esta restrição, digamos que esta seja G1, G2, G3, se satisfaz com desigualdade estricta neste ponto, mas ao efeito do análise do que está acontecendo aqui, essa restrição é totalmente irrelevante. Então, as restrições cujos gradientes vão entrar nas condições necessárias e o suficientes são aquelas tais que o ponto está na fronteira do conjunto determinado por essa restrição. Quando o ponto está no interior, essa restrição é supérflua localmente. Bem, então nós temos esta noção de conjunto de restrições ativas e o conjunto dos seus índices é SI de X. Bom, uma vez que nós temos feito isso, o que temos que fazer é definir o Lagrangiano, a função Lagrangiana, que agora vai de Rn, cartesiano RL, cartesiano Rm, aos reais, e nós definimos L de X lambda mi igual a F de X mais lambda transposto H de X más mi transposto G de X, ou por extenso, si queremos, F de X más o somatorio desde igual ATL de lambda I HI de X más outro somatorio con J desde ATM mi J GJ de X. Então, esta função lagrangiana é a que vai substituir o lagrangiano de X lambda no caso de problema com restrições de igualdades e desigualdades, e é bom separá-las porque as condições vão fazer aparecer os mi de uma forma muito mais explícita, e essa característica que não aparece para os lambdas vai ser que, por exemplo, nós vamos nos interessar só pelos mi associados com restrições ativas num ponto X. Bem, então, agora vamos considerar, igual que no caso anterior, nós precisamos de condições de regularidade. Agora, diferentemente do caso anterior, neste caso, as condições de regularidade tem a ver com a geometria do conjunto viável, igual que antes, dependem só do conjunto viável, das restrições, ou seja, das Gs e das Hs, não da F. Isso é, por isso são condições de regularidade nas restrições, constraint qualification, constraint. Mas no caso das restrições de igualdade, digamos, localmente, as restrições, as condições de qualificação dependiam não tanto da geometria do conjunto viável, sino da forma que ele era representado quando usávamos equações para descrever o conjunto viável. E, basicamente, o que a gente queria com as condições de regularidade era eliminar restrições supérfluas. Agora a situação é um pouco diferente.
a regularidade imposta na própria geometria do conjunto viável. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas digamos que eu tenho uma situação da seguinte forma. Digamos que mi conjunto viável es este que está aquí, en R2, y eso está caracterizado por x1 menor o igual que 1, digamos, y x2 mayor o igual que 0 y menor o igual que x1 ao cubo. Bem, si yo estoy minimizando, por ejemplo, x1 neste conjunto, es bien claro que el menor valor posible de x1 es 0. Y la solución, efectivamente, es el punto 0, 0. Agora, se eu tomo a aproximação linear das restrições ao redor do ponto 0, 0, então a restrição x1 menor ou igual que 1 é supérflua, não interessa, mas a aproximação linear destas outras restrições, a aproximação linear da restrição x2 maior ou igual que 0 é a própria, porque essa é uma função linear, a constante igual a 0. Mas a aproximação linear de x1 ao cubo também dá a mesma reta. Tudo bem? Isso não tem problema, excepto que, se agora eu considero o problema de minimização com a aproximação à primeira ordem, eu tenho que minimizar x1 sujeito a x2 igual a 0, e isso dá menos infinito. Ou seja, a solução do problema aproximado à primeira ordem, que isso basicamente é o que se faz quando a gente considera condições de otimalidade, tem um conjunto viável essencialmente diferente do conjunto viável original. O conjunto viável original era compacto e este não é. A dupla desigualdade 0 menor ou igual que x2 menor ou igual que x1 ao cubo, que exigia, bom, que x2 fosse maior ou igual que 0, mas implicitamente também que x1 fosse maior ou igual que 0, agora se transformou em simplesmente a restrição x2 igual a 0, que não impõe nenhuma condição sobre x1. Então, esta situação é uma situação patológica que tem que ser excluída. E então, nós não queremos restrições como esta. Observem que o fenômeno acontece porque no ponto 0, a primeira, digamos, a restrição x2 maior ou igual que 0, a restrição x2 menor ou igual que x1 ao cubo, tem gradientes que coinciden, digamos, en particular linealmente dependentes. Eso é digamos, o que está por trás da qualificação das restrições. Nós precisamos que, se eu aproximo as funções das restrições e a função objetivo à primeira ordem, bom, claro que o problema não vai ser idêntico ao anterior, mas queremos que as soluções sejam essencialmente as mesmas. Bem, então vamos ver quais são as condições de qualificação neste caso. E igual, mas desta vez nós vamos ter 4 opções. Na verdade tem muitas mais. O estudo das melhores, entre aspas, condições de regularidade, ou seja, aquelas
que permiten provar os teoremas de condições necessárias e suficientes, sobretudo necessárias, mas ao mesmo tempo deixam fora o menor número de problemas, excluem poucos problemas. Esse é um problema em aberto e tem muitas pessoas que estudam, então tem dúzias de possíveis condições de qualificação das restrições, ou seja, de condições de regularidade. Nós vamos estudar só 4. 2 delas são essencialmente as mesmas que nós vimos para o caso de problemas com restrições de igualdade. E a primeira condição é que G e H são afins. Ou seja, H de X é da forma AX menos B com A R N por L B N R L. E se, na mesma forma, G de X é Cx menos D com C em R N por M e D em R M. Bom, a segunda condição é independência linear das restrições ativas. Isto é quase semelhante ao caso anterior, mas só com restrições ativas. Ou seja, o conjunto dos gradientes das HI de X barra com I de 1 TL e los gradientes das GI de X barra, mas agora não todas elas, sino só aquelas que são ativas em X barra, esse conjunto tem que ser linearmente independente. A terceira condição, chamada de Mangasarian-Fromovich, é um pouco menos restritiva que a independência linear das ativas, mas faz uma diferença interessante. Essa não é equivalente a nenhuma das dos casos de igualdade, porque para o caso de igualdade ambas coincidem. Mangasarian-Fromovich pede que as restrições, os gradientes das restrições de igualdade no ponto X barra sejam linearmente independentes, isso sim. Mas, para as de desigualdade, pede um pouco menos. Pede que exista um vetor de barra no kernel da função da matriz jacobiana de H no ponto X barra, tal que esse vector faz um ângulo obtuso com o gradiente de todas as direções ativas no ponto X barra. Bem, é fácil ver que se os gradientes da GI são linearmente, das GI ativas em X barra, são linearmente independentes, então existe um vetor que faz ângulo obtuso com todos esses vetores, digamos, mas a recíproca não é verdade, ou seja, nós admitimos que alguns gradientes possam ser das restrições ativas, de desigualdade, possam ser linearmente dependentes sempre que aconteça essa situação.
Bom, e a condição 4 é a chamada condição de Slater. Aqui nós pedimos que as funções H sejam afins, ou seja, H como transformação, uma transformação afim, da forma H de x a x menos b. Agora, que as Gs, todas as Gs, as restrições de desigualdade de Rn a R, convexas, con entre I y M, y que exista un punto de Slater. Un punto X chapéu, ou seja, um ponto tal que ele é viável para restrições de igualdade e satisfaz com desigualdade estricta todas as restrições de desigualdade. Bem, este é o caso típico em otimização convexa. Observem que se eu tenho restrições de igualdade e eu quero que o conjunto viável seja um conjunto convexo, então as restrições de igualdade têm que ser lineares, porque uma restrição não linear de igualdade, em princípio não vai definir um conjunto convexo, porque como nós falamos, eu poderia desdobrar essa desigualdade, essa restrição de igualdade em duas desigualdades, uma com a função h e outra com a função menos h, e para que ambas definam um conjunto convexo, é preciso que h seja convexa e que menos h seja convexa, e então as únicas funções h, tais que h e menos h são convexas, são as transformações afins. Então, digamos que isto que está me dizendo, quando isto acontece, a primeira parte, nós sabemos que o conjunto definido por essas desigualdades vai ser convexo. O exemplinho que eu mostrei antes, o desenho, essa espécie de triangulinho, não é um conjunto convexo. Bom, agora, além da convexidade, eu preciso da condição de Slater, ou seja, um ponto que satisfaz, que está no interior, digamos, falando informalmente, do conjunto definido pelas desigualdades. Bem, então, essas serão as 4 condições de regularidade. Como eu já falei, a 2, ou seja, a independência linear das restrições ativas, implica Mangasari-Fromowicz, mas a recíproca não vale. As outras são independentes das condições, digamos. E qualquer uma delas vai servir para estabelecer as condições necessárias. As condições suficientes, como já falei, não precisam, em princípio, de condições de restrição, de qualificação das restrições, condições de regularidade, mas elas estão implícitas porque as condições suficientes são de segunda ordem e se aplicam só aos pontos que satisfazem as de primeira ordem. E bom, e para ter a condição de primeira ordem precisamos aí sim as condições de qualificação. Bem, agora nós precisamos, digamos, de um certo cone que vai substituir um pouco o tal kernel da jacobiana das restrições de igualdade. O kernel da matriz jacobiana é um subespaço. Agora esse subespaço vai ser substituído por um cone. E isso é chamado cone das direções críticas.
un cone es un subconjunto de un espacio vectorial, en este caso de RN, son direcciones en RN o de vectores, mas aqui nós pensamos nele como direções. E o espírito é o seguinte: eu quero ver se eu estou num ponto x barra, quais são as direções tais que, se eu avanço um pouquinho nessa direção, a função f diminui e eu continuo, mas eu não estou saindo do conjunto viável, ou pelo menos não estou saindo da aproximação linear do conjunto viável. Ou seja, se eu avanço um pouquinho, se eu substituo as restrições pelas suas aproximações lineares no ponto x barra, aí eu tenho um conjunto diferente, digamos. E então, eu quero direções que apontam a esse conjunto, o conjunto viável aproximado à primeira ordem, mas tais que, ao mesmo tempo, a função f diminua, ou pelo menos não aumente, olhando também a sua aproximação de primeira ordem. Por que eu quero esse cone? Porque essas são, se eu tenho uma direção desse tipo, avançando nessa direção, eu estaria mantendo aproximadamente viabilidade, diminuindo a função objetiva e, portanto, se isso acontece ao ponto, não pode ser uma solução local. Esse é o espírito do cone das direções críticas. Formalmente, então, eu o defino como K de x barra são os vetores de na Rn pensados como direções, tais que o gradiente de f em x transposta d é menor ou igual que zero, logo é uma direção de descida para f perto de x barra. O gradiente das HI em x barra transposto de E0, e isso para todos os Cis associados com as restrições de igualdade, o qual significa que essas direções são viáveis se eu aproximo o conjunto viável à primeira ordem. Bom, agora para a GI, eu penso que o gradiente de GI em x barra transposto de será menor ou igual que zero, mas não para todos os Cis, como já falamos outra vez, não para os Cis que estão em I de x barra, para as restrições activas. ¿Por qué eu penso isto? Porque nesse caso, a função transposto de, desculpa, aqui faltou um D. Avançando um pouquinho na direção de D, a GI vai diminuir, essa é uma direção de descida para GI, e como x barra vale zero, porque estou considerando um ponto com I de x barra, avançando um pouquinho vou ter pontos com GI de x barra menor que zero, e nessa situação, ou pelo menos menor ou igual que zero, nessa situação esses pontos vão ser viáveis para a restrição GI de x menor ou igual que zero. Bem, então com toda esta notação, agora sim eu vou colocar o teorema KKT. Karus, Kuhn, Tucker. Como já falei, publicado em 1946, mas estava na dissertação do Karus de 38. Então, FGH de classe C1 em x barra. Todas elas, todas a F, todas as GI, todas as HJ
são continuamente diferenciáveis numa vizinhança de x barra. X barra solução local de P. Este problema aqui é o problema P. Então, sob ou 2, ou 3, ou 4, ou seja, sob qualquer uma das condições de regularidade das restrições que a gente acaba de colocar, existen vetores lambda baja en RL y mi baja en Rm, y esos son llamados multiplicadores ahora no de Lagrange, mas sim de Karush-Kuhn-Tucker, o multiplicadores KKT, tais que o gradiente en X da Lagrangiana en X baja, lambda baja, mi baja é zero. Mas agora, diferentemente do que acontecia com o caso de igualdade, onde não tínhamos uma barra e esta era a condição de primeira ordem, só esta, nós agora temos condições adicionais. E essas são que os mi barra, ou seja, os multiplicadores associados com as restrições de desigualdade têm que ser não negativos e que G de X barra, que é um vector de NRM, transposto mi, tem que ser zero. Agora, observem que quando eu digo que X barra é uma solução local de P, isso significa que X barra é viável. Ou seja, eu sei também, não estou pedindo, mas está na hipótese, que G de X barra é menor ou igual que zero, componente a componente. Se eu estou pedindo que mi barra seja maior ou igual que zero, isso significa que o produto escalar vai ser sempre menor ou igual que zero. E vai ser zero se e somente se cada um dos produtos GI de X barra vezes mi é zero. E isso para todo I entre 1 e M. Ou seja, o que está se dizendo aqui é o seguinte, isto é uma forma meio complicada, mas o que está se transmitindo é o seguinte. Ou bem, GI de X barra é zero, ou bem mi I de é zero, o qual significa o seguinte, que se eu tenho uma restrição que não é ativa, ou seja, onde GI de X barra é estritamente menor que zero, o mi I é igual a zero. Mas isso está significando que eu estou ignorando essa restrição no meu lagrangiano, porque então esse mi I, que seria mi J, não vai estar. Então este somatório, na verdade, eu sempre posso pensar que estou tomando este J no I de X barra, não na definição do lagrangiano, porque a definição do lagrangiano para todos os X, mas quando eu estou trabalhando num ponto X barra, em particular, esta condição, que é a chamada condição de complementaridade, ou o multiplicador de Karush-Kuhn-Tucker é zero, ou a restrição é ativa, basicamente o que está dizendo é que eu posso ignorar as restrições, estou ignorando as restrições inativas. Agora, o fato dos multiplicadores
las restricciones de desigualdades serem maiores ou iguais que zero, isso, digamos, é como mais conceptual. E tem a ver, como eu estava falando, com a questão da representação linear das restrições de desigualdade. Isso não importa quando temos restrições de igualdade. Vejam que no caso de restrições de igualdade, a gente pode dizer que você sempre tem esta condição, porque para restrições de igualdade, h de x barra é zero, e então os μ não precisam ter um sinal definido. Aqui sim. Bem. Agora, pode valer a pena também escrever estas condições em componentes. Porque vamos ver que elas jogam como, de certa forma, papéis diferentes. E adicionar aqui isto. Ou seja, a condição de viabilidade de x. Isso por quê? Porque, digamos, como vou usar eu o teorema de Karush-Tucker? Bom, eu vou procurar pares x barra lambda barra, ou melhor dizendo, ternas, x barra lambda barra μ barra, que satisfazem as condições. Bom, mas em particular, eu também quero que o x barra seja viável, então melhor colocá-las de entrada. Tipicamente eu não sei quais são os x barra que vão me interessar. Eu vou considerar todo o sistema como um sistema de x barra, lambda barra, μ barra. Eu vou querer achar ao mesmo tempo x barra, lambda barra, μ barra satisfazendo isso. Se eu achar isso, esse é um ponto que não vou chamar ponto estacionário, são aqueles pontos que é o conjunto de pontos que contém as soluções. Não todo par x barra, lambda barra, μ barra, satisfazendo as condições de Karush-Tucker, vai me dar uma solução. De fato, os maximizadores locais, os pontos de Cela também vão satisfazer. Mas o que sim sabemos é que se o ponto x barra é solução, existirá o lambda barra e o μ barra com estas condições. Então, o sistema em x, lambda e μ que a gente quer resolver é essencialmente o seguinte. Bom, gradiente de f em x mais somatório igual a 1 a TL, lambda i hi, gradiente de hi en x, mais somatório j igual 1 a tm, mi j, gradiente de gj en x, digamos x barra, mi barra, x barra, lambda barra, x barra, igual a 0. Depois vou escrever as condições de viabilidade, hi de x barra igual a 0, j en x barra menor o igual que 0, esto i entre y l, j entre y m, o mi barra j mayor o igual que 0, j entre y m, y finalmente mi barra j, y barra j, perdón, y j de x barra igual a 0, jm. Esta condición, la primera, es llamada condición lagrangiana. Estas condiciones son las llamadas de viabilidad primal. Bueno, o de primal voy a explicar en otro momento, mas simplemente está diciendo que el punto x barra satisface las restricciones del problema. Y estas restricciones, esta es llamada, a tercera, viabilidad dual. Eso porque las variables μ son llamadas de variables duales. Y esta es la condición de complementariedad. Esta división en estas cuatro categorías
é bastante importante na hora de tentar inventar e depois mostrar que funcionam métodos para resolver o problema. Tipicamente, quer dizer, eu quero, para este tipo de problemas, como já falei, o que eu vou tentar é achar pontos que satisfaçam as condições de otimalidade. Eles poderão ou não ser ótimos. Nem todo ponto que satisfaz as condições necessárias será ótimo, mas isso é o que o método vai me oferecer. O método vai gerar uma sequência, digamos, x barra, lambda barra, ou xk, lambda k, mi k, que a gente espera convirja a un x barra, lambda barra, mi barra, y que ese x barra, lambda barra, esos tres vectores satisfazan a todas esas condiciones. Ahora, para construir esos métodos, bueno, es claro que si yo conseguisse resolver este sistema de igualdades y desigualdades directamente, o cual, por ejemplo, sería el caso si todas as HI, todas as Y y a F cuadrática, digamos, y las restricciones lineares, eso va a me dar un sistema lineal. Puedo resolver directamente el sistema lineal, pronto. Mas, en general, eso no va a ser posible. Entonces, o que no, muchos métodos, o que hacen lo seguinte. Tentan achar pontos y escalas de K y K que satisfacen algunas de estas condiciones. Entonces, todos los elementos de secuencia van a satisfacer algunas de las condiciones, no todas, porque si yo tengo uno que satisfaz todas, pronto, no preciso de secuencia, parou. Tengo a solución que estoy procurando. Mas digamos que será relativamente fácil definir una regla, por ejemplo, digamos, conseguir puntos satisfazendo a condición lagrangiana, a viabilidad dual y a complementariedad. Eso no sería tan difícil. Como ya falei, a complementariedad você asegura si votos multiplicadores igual a 0 para restricciones no activas. Entonces você toma un x cualquier, un x barra cualquier. Encontra lambda y mi que satisfacen a condición lagrangiana. Eso es relativamente fácil porque la condición lagrangiana es lineal, o mejor diciendo afín en lambda y mi. Bueno, si tenemos un poco de suerte podemos conseguir, mediante alguna regla de actualización sensata, que los mi serán no negativos, serán viables, y esta condición es fácil de forzar porque você va a simplemente definir mi j, mi barra j igual a 0 para las restricciones inactivas. Entonces, você parece relativamente simple, relativamente, hallar un par x barra, lambda barra, mi barra, que satisface condición lagrangiana, viabilidad dual y complementariedad. Bueno, claro que en principio, si você escoge o x barra cualquier, ese x barra no tendrá por qué ser viável, vai estar fora do conjunto viável. Ok, mas aí é que está. Você vai definir a sequência dessa forma e vai provar que no limite o x barra é viável. As outras condições, como valem em todas as iterações, vão passar ao limite e pronto. Eso es lo que nós chamamos, por exemplo, un método dual viável. Toda secuencia es vial dual y satisface a condición lagrangiana. A viabilidad primal se satisface solo el límite. De forma parecida, você podría tentar, y de facto existen, métodos primal viáveis. Entonces, todas las iteraciones satisfacen a complementariedad, a condición lagrangiana, a complementariedad y a viabilidad primal. Agora, no limite, você vai ter os μj maiores ou iguais que 0. Então, o espírito da coisa aqui é o seguinte: você tem
4 condições de natureza meio diferente. Você vai tentar definir um método onde 2 ou 3 delas se satisfazem em todos os passos e, devido à forma em que se atualiza a sequência, ou seja, devido à natureza do método, as que não se satisfazem em todos os passos vão se satisfazer sim no limite. Bem, continuando, assim como no caso das restrições das condições para problemas com igualdades, se nós temos a independência alinhada das restrições ativas, então, dado x barra, vai existir um único par lambda barra mu barra satisfazendo as condições KKT. Ou seja, aí ganhamos unicidade. Ou seja, sob independência dos gradientes de restrições ativas, a unicidade, e isso outra vez é trivial, simplesmente olhando a condição lagrangiana. Dado x barra, se a gente resolve isso em lambda e mu, e os gradientes, as filas da matriz do sistema linear associado, que são este gradiente e este gradiente, são linearmente independentes, esse problema vai ter solução única, porque vai ser uma matriz de posto linha máximo. Agora, sob a hipótese 3, que é Mangasarian-Fromovich, nós não temos isso, e por isso é que essa hipótese, essa exigência é um pouco menor que a independência linear das ativas, nós podemos ter muitos pares lambda mu satisfazendo as condições KKT, essas são chamadas muitas soluções duais associadas com um certo x barra, solução primal, mas esse conjunto das soluções duais, o conjunto dos multiplicadores de Karush-Kuhn-Tucker associados a um x barra particular, é compacto, ou seja, sob a condição 2, o conjunto de soluções duais é um conjunto unitário, sobre a condição 3, Mangasarian-Fromovich, ele é compacto. Bem, então agora vamos a as condições necessárias de segunda ordem. E aqui é onde vai entrar em jogo o tal cone das direções críticas. Agora, para as condições necessárias de segunda ordem, eu vou considerar exclusivamente a hipótese 2, a independência linear de todos os gradientes, porque é mais fácil, embora a gente pode conseguir uma condição necessária de segunda ordem sob regularidade das restrições menos exigentes que essa, mas eu não vou considerá-lo, digamos. Então, agora, F, G e H de classe C2 em X barra vale a condição 2, independência linear dos gradientes das restrições ativas. Então, se lambda barra mi barra é o único par dual ótimo, ou seja, tal que x barra, lambda barra, mi barra satisfaz KKT, então D transposto
hessiana do lagrangiano in X, o meglio dicendo, hessiana in X do lagrangiano no punto X barra lambda barra mi barra de é maior ou igual que zero, mas agora não para as direções no kernel da jacobiana de restrições, como era no caso de igualdade, sino para todo de no cone, nas direções críticas, no ponto X barra. E que esse cone, melhor dizendo, que essa hessiana em X da lagrangiana é a hessiana da F em X barra, mais o somatório I igual 1 a TL do lambda I hessiana da HI em X barra, mais o somatório J igual 1 a Tm mi barra J gradiente de GJ em X barra. Bem, então esta é a condição necessária de segunda ordem. Igual que no caso de restrições de igualdade ou de problemas irrestritos, essa condição é bem mais difícil de se verificar, mas se a gente verifica, está diminuindo bastante o número de candidatos à solução do problema. Estamos genericamente excluindo máximos locais, pontos de cela locais, que satisfazem sempre a condição necessária de primeira ordem, as condições KKT. Quando isto acontece, em geral, estamos excluindo esses casos. Não todos, como já falei, porque se a aproximação à segunda ordem da F, da G e das H, ou seja, se todas as derivadas até segunda ordem de todo isso se anulam no ponto X barra, então a condição esta se satisfaz trivialmente e ainda podemos ter máximos locais, pontos de cela, etc. Bem, e agora, então, a condição suficiente. Condição suficiente. Bem, como já falei, não tem condição suficiente em primeira ordem. Analisando a primeira ordem, nunca podemos assegurar que um ponto seja um minimizador, porque a primeira ordem eu não posso reconhecer curvatura, não posso separar mínimos de máximos ou de pontos de cela. Então, agora, a condição suficiente diz X barra viável F, G e H de classe C2 em X barra. Se existem lambda barra mi barra, tais que X barra lambda barra mi barra satisfazem KKT. E existe un gamma, un número real positivo, tal que D trasposto hessiana en X da lagrangiana en X barra lambda barra mi barra veces D es mayor o igual que gamma veces a norma de D ao cuadrado para todo D no cone das direções críticas em X barra, então X barra é solução local estrita do problema P. Bem, agora, um ponto X barra
Se X barra satisfaz KKT, o seja, existe lambda baja mi baja satisfacción con KKT, X baja es estacionario. Isso significa, basicamente, que ele é um candidato a ser solução. Não podemos assegurar que seja solução, porque a condição de primeira ordem não é suficiente, mas esses são os candidatos. E muitos dos algoritmos que nós vamos estudar vão nos fornecer somente candidatos, pontos estacionários. Então, a ideia é que se eu sei que o ponto X barra é estacionário, então eu posso escrever o cone crítico de uma forma ligeiramente diferente. Ou seja, em lugar de usar a F, como está aqui, eu vou eliminar a condição esta, mas vou adicionar outra que mi barra I, gradiente de GI en X baja transposto de igual a 0 para I en I de X baja. Esta forma de escrever o cone crítico tem uma série de vantagens e como digamos que o cone crítico entra basicamente na condição de suficiente segunda ordem, e quando eu vou analisar a condição de suficiente segunda ordem, estou supondo que X barra, que eu tenho X barra, lambda barra, barra que satisfazem KKT, então, bom, há vantagem em usar isso. Agora, quem é este mi barra? Bom, este mi barra é tal que X barra, lambda barra, mi barra é estacionário. Agora, outro caso importante acontece quando antes disso, como se prova que posso fazer essa? Simplesmente multiplicar a condição lagrangiana por D. Quando eu multiplico aqui por D, esta parte vai sumir, digamos, pela condição que temos aqui. E então, D transposto pelo gradiente da F é igual precisamente a esta parte. Mas isso é precisamente o que vou estar escrevendo aqui. Bem, agora, outra questão interessante é que quando mi I se mi I é maior que 0 para todo I em I de X barra, nós dizemos que temos complementariedade estrita. Isso significa o seguinte, que esta condição de complementariedade resulta un poco más fuerte. Esta condición está diciendo que para cada restricción de desigualdades, o multiplicador Carlos-Guntaker es 0, o
a restrição é ativa. Quando temos complementariedade estrita, então acontece só uma das duas, mas não pode ser que tanto o multiplicador quanto a restrição tomam valor zero. Essa é uma situação, digamos, favorável, mas nem sempre acontece. Mas quando acontece, então o cone das restrições, das direções críticas, pode-se escrever de uma forma ainda mais simples. Isso é, o cone fica, K de x barra, são as direções que estão no kernel do jacobiano de H em x barra, tais que o gradiente de GI em x barra transposto de é zero para todas as restrições ativas. Digamos, aqui, que é o que eu fiz? Bom, esta condição é dizer que D está no kernel da jacobiana. Esta fica e esta se torna, desaparece porque o μ é zero, o GI de x barra é positivo, e quando o GI de x barra é positivo, não está em I de x. Então, se eu tenho complementariedade estricta, esta desigualdade se cumpre trivialmente. E o cone, então, fica, na verdade, se transforma num subespaço, e isso ajuda bastante. Mas, nesse sentido, a condição de complementariedade estricta é uma condição favorável, mas que nem sempre vigora, naturalmente. Finalmente, bom, como eu já anunciei, mas agora dito de uma forma um pouco mais forte, o conjunto dos lambda μ, tais que x barra, lambda barra, μ barra e kkt, ou seja, dado x barra, ponto estacionário, o conjunto dos multiplicadores de Karlsruhe-Tucker associados com x barra, esse conjunto é compacto se somente se vale a condição de Mangasarian-Fromovich. Eu já tinha dito que quando temos Mangasarian-Fromovich, os pares, ou seja, lambda μ associados a um ponto estacionário, bom, o par associado, existe um único par associado a um ponto estacionário, com Mangasarian-Fromovich, que é uma condição menos exigente, não temos essa unicidade, mas temos pelo menos compacidade. Esse, na verdade, foi o principal resultado da tese de Fromovich, que fez tese com o professor Olvi Mangasarian, que, por sinal, foi também o orientador do professor Misha Solov, professor aqui do IMPA, e autor do livro que vocês estão estudando, com o qual acaba meio todo se juntando. Bom, com isso a gente acabou a revisão das questões relacionadas com condições de otimilidade necessárias, suficientes, primeira ordem, segunda ordem, irrestrito, restrições de igualdade, restrições de desigualdade. Agora vamos tocar outro tópico introdutório que também vocês podem consultar no livro de Solodov e Ismailov, primeiro volume, que é a questão de convexidade. Como eu já anunciei várias vezes, a convexidade ajuda muito, basicamente porque as soluções
locais son globais e também porque as condições necessárias também são suficientes. Isso é quase que the best possible world, o paraíso da otimização. Bem, então vale a pena dedicar um tempo a revisar a noção de convexidade. Então, um subconjunto de Rn é convexo se para todo par de pontos no conjunto e para todo número real alfa no intervalo 0, 1, o ponto alfa x mais 1 menos alfa y também pertence ao conjunto. Geometricamente, isso significa que se eu tenho dois pontos que estão no conjunto, o segmento que une esses dois pontos também está contido no conjunto, todo segmento. Essa é uma definição bastante simples, mas que tem muitas consequências. Então, exemplos. São convexos. Ou melhor, vamos colocar assim. Subespaços lineares. Semiespaços. Lineares. E bolas são convexos. Isso quer dizer que o conjunto de soluções de um sistema de equações lineares é sempre um conjunto convexo, quando não vazio. O conjunto de soluções de um sistema de desigualdades lineares é convexo, quando não vazio. As bolas são convexas. 2. Interseção de convexos. É convexo ou é convexa, sendo uma interseção. E essa interseção pode ser para um conjunto arbitrário de convexo, um conjunto finito ou infinito. Qualquer interseção de convexo é convexo. 3. Se C e D são convexos, então o conjunto C mais D, que é o conjunto dos pares x mais y, com x em C e y em D, ou seja, o conjunto de todas as somas de um elemento de C com um elemento de D é convexo. Quatro. Se T de EAN em RM é afim e C é convexo, C contido em Rn, então a imagem de C pelo operador T, operador afim, é convexo, este contido em Rm. E dizer que T é afim, como sempre, dizer que T de x é da forma AX mais B, com A uma matriz NM e B um vetor NRM. 5. C convexo implica C conexo.
Bom, isso é quase trivial, porque uma condição suficiente, embora não necessária, para um conjunto ser conexo é que para todo par de pontos no conjunto existe uma curva, ou seja, uma função contínua do intervalo 0,1 a R, que começa num ponto, acaba no outro e cuja imagem está contida no conjunto. Bom, neste caso, a curva parametrizada por um parâmetro alfa seria simplesmente esta, alfa de x, ou seja, phi de alfa de x mais 1 menos alfa de y por... Ou seja, neste caso, não só existe uma curva, sino que essa curva acaba sendo um segmento. Então, bem. Então, agora vamos falar de projeções. Bem, dado um subconjunto D de Rn, eu posso definir uma aplicação de Rn digamos que en principio a partes de D, o sea, esta sería una aplicación que manda un punto de Rn en un subconjunto de D, y ese PD de X sería lo que nos llamamos argmin con Y en D da norma de X menos Y. O sea, ese problema sería, PD de X sería o conjunto de soluciones do problema que es minimizar a norma de X menos Y sujeito a Y en D. O sea, este es un problema minimizar en Y. O sea, o ponto X é dado e o P sub D de X son as soluções deste problema. E esse problema consiste em achar o ponto no conjunto D a menor distância de X. Então, temos agora um teorema que são todas as propriedades de operador. Ahora, quiero observar que en principio este problema que podría tener muchas soluciones, ninguna solución, en algún caso solución única, que ese es el caso que nos interesa, más digamos, entonces ahora vamos a tener un teorema con 6 partes. A. CD é fechado, então que tem solução. B. CD é fechado e convexo, que tem solução única. E nesse caso, P sub D é uma função de Rn em D bem definida para todo ponto de Rn e a imagem é o conjunto D, ou seja, a solução é única. Bem, PD bem definida. C. Esta é uma caracterização geométrica
da projeção. O ponto x barra é a projeção sobre o conjunto D de x, se somente se, bom, x barra está em D e x menos x barra transposto y menos x barra é menor ou igual que zero para todo y em D. Bom, dizer que o produto escalar de dois vetores é menor ou igual que zero é dizer que eles fazem um ângulo obtuso, genericamente, no máximo reto, mas nunca agudo. E então, esta é a chamada propriedade do ângulo obtuso e é o seguinte. Se este é o ponto x, e esta é a projeção, este é o conjunto D, e esta é a projeção x barra, então, o ângulo entre qualquer ponto y em D, x barra e o ponto x tem que ser obtuso, ou pelo menos não mais do que reto. Item D. Se eu tenho dois pontos x e z em Rn, a distância entre a projeção de x sobre D e a projeção de z sobre D é menor ou igual que a distância entre x e z. Isto é dizer que as projeções P sub D é não expansiva. Isso quer dizer que não é uma contração. Uma contração seria pedir que aqui tivéssemos menor estrito, mas pelo menos não aumenta a distância, que não é uma contração. Sai de uma propriedade que quase a gente poderia chamar A0, que é que P de x, PD de x, é x se somente se x está em D. Ou seja, se o ponto já está no conjunto D, então qual é o ponto mais próximo no conjunto D? Ele mesmo. Então, restrito ao conjunto D, operador de projeção é a identidade. Então, não pode ser uma contração, porque se D tem pelo menos dois pontos, a distância entre as projeções de x e y, quando x e y estão em D, é o mesmo que a distância entre x e y. Então, contração não vai ser, mas pelo menos não responde. Agora, na verdade, é um pouquinho mais do que... Ou seja, ainda mais... Vale o seguinte. A distância entre P de x... PD de x e PD de y ao quadrado é menor ou igual que a distância, que o quadrado da distância entre x e y menos o quadrado da distância entre x menos y e PD de x menos PD de y ao quadrado. E isto é dizer que ela é firmemente, por definição, não expansiva. É fácil ver que se vocês expandem esses três quadrados, essas três normas ao quadrado, vocês acabam ficando exatamente com esta expressão. Então, esta também é quase que uma caracterização das projeções. Bem, o que mais? Agora definimos, vamos ao ponto E. Definimos uma φ dos reais positivos aos reais como φ de t igual a norma de x menos a projeção sobre D de x mais
ty. Bem, ou seja, eu estou no ponto X, avanço um pouquinho na direção y, uma quantidade de t, e vejo a distância entre x e a projeção desse ponto. Bom, esta função φ é não decrescente, mas a função φ de t sobre t é não crescente. Ou seja, esta função cresce em t, mas cresce mais devagar que o próprio t. E finalmente f, se k é um cone fechado e x transposto y é menor ou igual que zero para todo x em k, então a projeção sobre k de y é zero. Esto se prueba quase que trivialmente, lembrando, entre outras coisas, que o zero sempre está no cone, e em particular, se k é um cone convexo fechado, o sea, além de ser fechado como antes, também é convexo, então, x menos a projeção de x transposto y é menor ou igual que zero para todo x en Rn y para todo y en K. Esto, digamos, es a versión cónica para cones convexos fechados de esta condición do ítem C. Bien, con esto acabamos as propiedades das projeções sobre conjuntos convexos y también a segunda aula. Então, até a próxima. Bom dia para todos.